Olá, meus amores. Hoje, nesse dia tão especial, Karina Duarte aqui no programa Na Vibe com Karina. E eu estou com um entrevistado que é simplesmente um luxo. É o Dr. Murilo Nascimento, psiquiatra graduado em medicina pela Universidade Potiguar, UNP. Concluiu residência médica em psiquiatria no Instituto Municipal Felipe Pinel. Integrou o corpo técnico do Instituto Municipal Nise da Silveira. Fez residência médica em psiquiatria da infância e adolescência no Instituto Felipe Pinel. Tudo bem? Tudo bom, doutor Murilo? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Estou honrado em estar aqui conversando com você, Karina. Ai, prazer é todo meu. Muito feliz de recebê-lo, tá? Doutor Murilo, quando os pais devem se preocupar com o comportamento dos filhos? Toda criança e adolescente apresenta alterações do comportamento. Isso é relativamente normal. Mas é preocupante a partir do momento que essas alterações são persistentes e podem provocar prejuízo na vida, na rotina e no cotidiano, tanto daquela criança, do adolescente e também da família como um todo. Entendi. Birra ou sofrimento? Como diferenciar esses dois? A birra é um comportamento normal da criança, da infância e da adolescência, principalmente nos primeiros anos, mas o sofrimento emocional, ele vem de uma forma persistente e também provocando alterações e prejuízos para a vida daquela criança. A birra ela é mais pontual, principalmente quando a criança é contrariada, recebe uma negativa, e o sofrimento emocional ele é mais persistente e duradouro. Então, os pais conseguem perceber essa diferença. Sim, é bem marcante. O celular, o senhor acha que está mudando muito o cérebro das crianças? Sim, porque a infância é um período em que o cérebro é muito susceptível a mudanças e a intervenções. Então, assim, muito mais do que o celular em si, mas as telas de uma forma geral e o tempo em que está se usando as telas é que é mais marcante e significativo. O que a gente tem que ver, ao invés de problematizar demais o uso das telas, é perceber o tempo que está sendo usado e também o que é que está sendo acessado durante esse uso. Uhum. E quanto tempo de tela o senhor acha que pode começar a ser algo assim prejudicial? Tem algumas associações brasileiras que estipulam um tempo específico assim para determinadas faixas etárias. Até 2 anos, no geral, nenhum tempo de tela, o ideal. De 2 a 5 anos, no máximo 1 hora por dia. De 6 a 10 anos, no máximo 2 horas por dia. E de 11 a 18 anos, de 2 a 3 horas por dia. Ah, então tem algo que é específico já para os pais começarem a entender essa situação dessa criança ou adolescente, se eles de repente estão passando dos limites. Exatamente. Mas muito mais do que contar minutos é observar o que está sendo acessado. Porque as telas, de uma forma geral, e a tecnologia, ela vem para ser uma grande aliada do cuidado Sim. e do desenvolvimento. Mas a gente sabendo que esse uso precisa ser supervisionado e muito bem criterioso, né? E se essa criança e esse adolescente não aceita essa supervisão dos pais? Que isso tem acontecido muito, né, doutor? Eles se revoltam, se rebelam, até tem crianças e adolescentes que querem quebrar tudo. Até na internet eu canso de ver crianças que quebram as coisas dentro de casa porque não aceitam essa supervisão dos pais. Como agir nesses casos? Entra muito nessa questão da alteração do comportamento. Né? A gente vai precisar entender essa negativa, vai precisar ter muito diálogo, acolhimento dessa questão, às vezes até desse limite, entender se existe um sofrimento a partir dessa negativa e saber o que é que está sendo utilizado de uma forma mais consistente, porque as famílias precisam dar, ao mesmo tempo que bastante afeto, mas também precisa dar limite. Sim, é isso que eu ia perguntar para o senhor. O limite é importante, então. Super importante. Os pais têm que ter essa consciência de não deixar os filhos fazerem o que eles quiserem. Exatamente. As famílias precisam entender, até de uma forma mais ampla, que acolher o sofrimento mental não é aceitar todo tipo de alteração de comportamento. É saber que, com limite, com afeto, você vai
educar aquela criança de uma forma adequada. Que o limite é uma forma de demonstrar que você ama, né, o seu filho, né, doutor? Exatamente. Ele tem que entender isso. E eu acho que quando cresce, o senhor acha que eles conseguem entender mais do que quando crianças, que aquele limite é necessário? Ou quando é criança, é mais fácil de você já estar ali agindo sobre o seu filho? As orientações e as condutas, elas precisam ser consistentes. Eu acho que é dos pontos primordiais no processo de educação. E também acho que é um dos pontos mais desafiadores, difíceis e desafiadores. Mas esse processo consistente faz com que tanto uma criança consiga aceitar mais limites, como um adolescente. As mudanças bruscas ou alterações bruscas é que, às vezes, confundem e fazem com que as alterações do comportamento apareçam de uma forma mais evidente. Entendi. O bullying, o senhor acha que pode desencadear transtornos nas crianças e adolescentes? Sim, o bullying pode precipitar ansiedade, depressão, alterações da sua autopercepção, baixa estima, dificuldade do comportamento, comportamento autolesivo. Então, o bullying em nenhum momento deve ser normalizado. Comportamento autolesivo, desculpa, seria o quê? Automutilações, Hum, cortes, autolesões. e isso acontece bastante. O senhor recebe bastante pacientes que passam por Sim, isso. sim, tem acontecido com uma certa frequência e é uma expressão muito grande de um sofrimento. Hum. E como os pais devem agir nesses casos? Que eles começam a perceber que essas crianças ou adolescentes tendem a estar indo por esse lado. O comportamento autolesivo, a autolesão em si, é uma expressão de um sofrimento emocional. Então, sempre quando ele existir, ele precisa ser avaliado, precisa ser entendido, e os pais precisam tanto acolher essa criança e esse adolescente, e ao mesmo tempo levar para um profissional especializado que possa entender o que de fato está acontecendo. Sim. E a escola é necessária, doutor, que esteja ciente disso tudo, os pais irem até as escolas e conversarem com seus professores, diretores. A escola é um grande parceiro no tratamento e no processo de vida como um todo, né? Então, uma boa comunicação com a escola, não só em relação ao comportamento autolesivo, à autolesão em si, mas ao processo de tratamento psiquiátrico na infância e adolescência de uma forma geral, precisa incluir tanto a escola como a equipe educacional como um todo. Eles precisam estar inseridos, né? Nesse Precisam estar. contexto, porque é uma ajuda grande para os pais, né? Exatamente, são grandes parceiros, grandes aliados. Sim. É, qual é o maior erro dos pais na saúde emocional? É confundir o acolhimento com a aceitação de qualquer tipo de comportamento. Como eu falei um pouco atrás, a gente precisa acolher, entender, dar afeto, mas também impor limites. Porque a criança e o adolescente está no processo de educação, de evolução e de aprendizagem, e ele precisa entender que o ambiente familiar, ao mesmo tempo que é um ambiente de acolhimento, mas também é um ambiente de regras, de limites. Entendi. E onde que o senhor notou que o senhor queria beirar para o lado das crianças e adolescentes? Onde você se viu sentindo a necessidade de ajudá-los a ajudar esses pais? É engraçado que não era um sonho de muitos anos, mas durante o meu processo de residência médica, eu entendi que era um espaço em que eu me sentia mais confortável em ajudar as famílias, em acolher as crianças, os adolescentes. E desde então, desde o meu processo da formação na psiquiatria, eu já fui me encontrando nesse espaço. Já começou a querer tender-se para esse lado. Sim, Sempre gostou de criança, doutor? sempre gostei de criança. Ah, Não não ia ser. pensava em ser especialista na área, Especialista. mas sempre gostei de E eles criança. gostam muito do senhor? Acredito que sim, a gente tem uma boa relação. Ai, que bom. O que mais surpreende o senhor no seu consultório? O quanto pequenas mudanças na rotina e no dia a dia das famílias têm um impacto imenso no tratamento das crianças. Às vezes, um ajuste no sono, um ajuste na alimentação, na atividade física. Coisas simples que Pequenas pode mudar. coisas. Pequenas coisas são extremamente impactantes no tratamento. E o senhor logo de cara já consegue detectar isso? Que de repente tem que ter esse ajuste? O olhar clínico do psiquiatra nesse momento é muito importante? É muito importante, a gente consegue identificar,
mas eu acho que é um dos maiores desafios no processo de tratamento. Porque ao mesmo tempo que a gente recebe uma criança em Imagino. sofrimento e percebe o que está acontecendo na dinâmica, a gente vai precisar mudar a dinâmica de toda a família. Então, isso é feito aos poucos, com muito diálogo, com muita psicoeducação, e aí vai dando certo. E isso que o senhor está falando, acredito que seja muito importante, porque se a família não estiver disposta a estar ali junto com essas crianças e adolescentes, pode ser que tudo desande. Exatamente. Existe excesso de diagnóstico hoje? O senhor nota isso? Eu não entendo como um excesso de diagnóstico. Acredito que não exista o excesso de diagnóstico. Mas eu acredito que as ferramentas diagnósticas estão sendo melhores estabelecidas. Eu acho que o conhecimento está chegando de uma forma mais ampla. Acho que tem diminuído o preconceito em relação à saúde mental e às doenças mentais. E o acesso tanto à saúde como à psicoeducação tem chegado a mais pessoas. E aí, no final, como consequência, mais pessoas têm sido diagnosticadas. Eu acho que antigamente, doutor, eu não sei se eu estou falando besteira, eu acho que antigamente o tabu era muito maior, né? Hoje em dia, acho que todo mundo fala com muita naturalidade. Antigamente as pessoas tinham até medo de dizer que um filho sofria de depressão ou de TDAH ou de esquizofrenia, e hoje em dia eu acho que as pessoas estão respeitando mais, né? Essas pessoas que têm esses comprometimentos mentais. Sim, eu concordo com você. Eu acho que da pandemia para cá, desde Verdade. 2020, a saúde mental tem encontrado um outro lugar nas famílias e na vida das pessoas. As pessoas têm valorizado mais a saúde mental, têm entendido que o sofrimento mental é um sofrimento também, da mesma forma que um sofrimento físico, uma dor física, e as pessoas têm aceitado um pouco mais. O processo como um todo ainda é um grande desafio, mas tem sido mais amenizado nos últimos anos. Sim. E o senhor acha que da época da Covid até hoje, teve um aumento desses casos no seu consultório, falando especificamente do seu consultório? O senhor notou o aumento do número de pessoas com problemas psíquicos, desculpa, mentais? Eu percebi uma procura maior. Eu acho que foi muito a partir disso, assim, de a pandemia ter convidado, a partir daquele momento extremamente difícil e complexo para o mundo todo, né? Ter convidado cada um a olhar para si, a entender o seu sofrimento, a perceber aonde estava incomodando e buscar ajuda especializada. Então, sim, desde 2020 eu tenho percebido um movimento maior e uma busca maior também. Mas o senhor acha que isso se deveu também ao confinamento que nós vivemos no período da Covid? Isso influenciou de alguma forma o aumento desses casos? Acredito que o confinamento, mas também o sofrimento social em relação a tantas perdas, à insegurança, à insegurança coletiva, ao sofrimento coletivo. E aí vem, né, o isolamento, o tempo sozinho, o luto social e o luto individual que todo mundo passou. Então foi um processo e um período bem difícil. Foi bem complicado. Doutor, as crianças, é possível a criança ter depressão? Eu tenho essa dúvida. Para mim, não é possível. Mas sim, é possível sim. Só que na infância e na adolescência, os sintomas de depressão eles não são tão clássicos como na fase adulta, de um sofrimento com choro, com o isolamento em si. No geral, nessa etapa da vida, os sintomas depressivos aparecem como irritabilidade, explosividade, alterações do humor de formas persistentes e alterações do comportamento. E eles tendem também a ficar mais isolados no quarto, né? Eu acho também. Quando Sim, começa a demonstrar meio que um isolamento da família, né? Como o senhor falou também, essa mudança, né? Das características do dia a dia, da personalidade. De repente você se vê com um filho que é super carinhoso. Passa um momento, ele já não responde mais como antigamente com aquele carinho, se revolta, bate a porta, sai, diz que vai sair, a mãe diz que não vai. Então aí já é o momento de você começar a tentar ajudá-lo. exatamente. As alterações do comportamento, como você falou, é de uma forma marcada. Uma criança ou uma adolescente ou um adulto que vinha com um comportamento afetivo, amoroso e de repente muda, passa a se tornar mais irritado, ríspido, já é um grande sinal de alerta
para um acolhimento, entender o que está acontecendo, essa família respeitar esse momento, mas ao mesmo tempo buscar ajuda Sim. especializada. No caso, psiquiatra, né? A primeira busca seria o psiquiatra ou seria a psicóloga? Eu também tenho essa dúvida. Existe uma diferença marcante ao mesmo tempo em que os dois profissionais trabalham de mãos dadas, mas quando o sofrimento é inicial, a ponto de ser impactante, mas entender que não é necessário ainda uma avaliação médica, aí o ideal é primeiro buscar um psicólogo. E aí, até em conjunto com esse profissional, na avaliação e no acompanhamento, já pode ser tomada a decisão da família, junto com esse profissional que acompanha, se um outro profissional, no caso o psiquiatra infantil, vai entrar para a equipe assistente desse paciente. Então, o próprio psicólogo ali mesmo, ele já consegue identificar se aquela criança ou adolescente necessita de remédios. E aí vai encaminhar para o psiquiatra. Exatamente. Ele vai conseguir avaliar se aquele paciente que ele está acompanhando precisa de uma avaliação mais aprofundada daquele sofrimento, sobre aquele processo de acompanhamento, se precisa de um parceiro no tratamento, que aí indica um psiquiatra. Sim. Doutor, por que que o senhor acha, eu não sei se é impressão minha, que aumentou tanto os casos de autismo? Que a gente tem ouvido falar bastante sobre isso. Antigamente eram raros os casos. Até pessoas assim que eu conheço, nasceu uma criança, vamos dizer assim, entre 10 crianças que nascem, eu vou ouvir alguma delas, alguma mãe ou pai dizendo que o seu filho foi diagnosticado com autismo depois de um certo tempo. E a partir de que idade o autismo realmente fica mais gritante? Karina, é realmente marcante, tem de fato uma comprovação epidemiológica de aumento de casos de autismo nos últimos anos. A gente cientificamente ainda não tem uma justificativa para isso, mas existem hipóteses. E uma das hipóteses é, como eu também comentei no início, né, de que as ferramentas diagnósticas estão ficando um pouco mais elaboradas, o conhecimento específico, não só sobre o autismo ou sobre os transtornos mentais de uma forma geral, está sendo mais amplo, as famílias e os profissionais estão ficando mais capacitados para fazer essa avaliação e esse diagnóstico, mas é uma avaliação e um diagnóstico que é preciso dar com muito cuidado, com muita atenção, com avaliação específica e indicada para isso. Sim. E respondendo o que você também perguntou sobre a idade dos primeiros sintomas, os primeiros sintomas podem aparecer desde muito jovem. E nessa faixa etária, no início do desenvolvimento, eles aparecem como alterações na socialização e alterações no processo do neurodesenvolvimento normal daquela criança. Os Então, pais já são aptos a perceber ali que o seu filho já não quer mais socializar com aquele amiguinho, tá todo mundo brincando, de repente ele já não quer ficar ali, incomoda, fica mais irritadiço. Seria isso, doutor? sim, e até antes disso, no próprio bebê, não trocar o olhar, É não mesmo? sorrir de volta, ficar muito isolado, passar a não apresentar os marcos específicos do desenvolvimento desde os primeiros meses de vida. Ele não interage. Passa a não interagir. Então aí já é um alerta e teria que procurar o psiquiatra nesse caso. Exatamente. Sim. Doutor, toda criança agitada, ela tem TDAH? Uma dúvida, é TDAH ou TDAH? Que a gente se confunde um pouco, né? Se eu puder Sim, explicar, eu acho que muita gente em casa tem essa dúvida. sim. É TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Mas respondendo a sua pergunta, não. Nem toda hiperatividade é TDAH. A hiperatividade ela pode vir em outros diagnósticos, como ansiedade, depressão. E o TDAH é também um diagnóstico que precisa ser avaliado por especialista, feito com bastante critério, com instrumentos específicos e colhida a história do paciente em diversos ambientes, em casa, na escola, no ambiente familiar, durante a Isso seria avaliação. desculpa interromper, isso seria anamnese? Sim, então, é feita uma anamnese muito bem. O diagnóstico é clínico, então a anamnese muito bem feita, muito bem estabelecida, é,
com o uso de alguns questionários que são específicos e também muito importantes para esse processo, Sim. e a avaliação, junto com a escola, com a família. Aí consegue chegar no diagnóstico. E é possível, doutor, mesmo o senhor, por exemplo, um grande psiquiatra, errar esse diagnóstico? É possível acontecer isso? É possível, sim. É por isso que o diagnóstico ele precisa ser reavaliado ao longo do tempo. Na psiquiatria, de uma forma geral, a gente não é que não consiga, mas não é tão adequado fazer um diagnóstico em um só atendimento. A gente precisa construir muito mais. Uma coisa que eu Sim. sempre falo é que um processo de adoecimento que muitas vezes levou anos para se estabelecer, não é em 1 hora, 2 horas de um primeiro atendimento Uhum. que você já vai conseguir fechar e Esse estabelecer. diagnóstico. Então, isso Exatamente. leva um tempo, algumas consultas, algumas avaliações. Exatamente. E em alguns casos solicita um instrumento específico para auxiliar nesse processo, que é a avaliação neuropsicológica, Hum. que ela é muito bem indicada e é um instrumento de suporte, não é determinante no diagnóstico. Como eu falei, o diagnóstico é clínico, é feito na avaliação médico-paciente, mas a avaliação neuropsicológica é um instrumento muito bem indicado. Uma pergunta, eu não sei se é ignorante a pergunta que eu vou fazer. Estou falando como leiga, né? A ressonância é capaz de mostrar alguma coisa, alguma deficiência mental? Ou não existe isso? Não, Não não existe existe. isso. Na psiquiatria, a gente não tem nenhum exame de imagem ou Que de. possa comprovar aquilo desde novo. Não existe. Sim, não existe. E quando que o senhor acha que é essencial o tratamento através dos medicamentos? No caso do TDAH. No caso do TDAH, desde que comprovado o diagnóstico, desde que o diagnóstico é feito, já existe uma grande indicação de se fazer o acompanhamento com medicamento, porque é um transtorno que responde muito bem ao processo medicamentoso. E em relação aos outros transtornos mentais, a partir do momento em que é possível se fazer o diagnóstico observando alterações de comportamento, comprometimento funcional, acadêmico, na vida, na dinâmica daquele paciente e da família, quanto antes isso for estabelecido, quanto antes é indicado iniciar o processo de tratamento medicamentoso. Existem doenças, então, que respondem mais rápido e outras que não. Sim, Com, e com, com os medicamentos, desculpa, eu não completei. sim, sim. Mas o tratamento psiquiátrico ele é mais amplo do que apenas o medicamento em si. O Sim, tratamento para os transtornos mentais, né, o cuidado com a saúde mental. O medicamento ele é complementar em alguns casos, muito importante, quando muito bem indicado, né, ele é complementar junto com alterações no estilo de vida, no dia a dia, acompanhamento psicológico, é um é conjunto, né, um doutor? conjunto. E o senhor acha que, na maioria dos casos, a falta dos medicamentos, quando eles são necessários, pode ser devastador na vida de uma criança, do adolescente, do adulto também, né? É necessário que esse paciente se conscientize e realmente tome os remédios nos horários certos, respeite a, a, a opinião do médico que está escrito ali, porque tem muitos pacientes também que eu acredito que se automediquem, né, doutor, e não respeite o que o psiquiatra está passando ali naquele momento. Sim, sim. É muito importante que a medicação seja tomada e administrada tanto no período adequado de tempo, como no horário adequado, ela seja feita da forma correta, como é orientada em cada atendimento e cada consulta. Também é muito importante que o paciente respeite e acate as orientações médicas. E caso algo não esteja funcionando ou o medicamento tenha algum efeito colateral que seja impactante na vida daquela pessoa, que ele tenha uma boa relação com esse profissional para Sim, falar de forma aberta o que é que está acontecendo, quais as limitações e o que está impedindo o uso e o processo de continuidade daquele tratamento. sim. Esses remédios psiquiátricos, o senhor poderia nos dizer se causa algum tipo de dependência? Os medicamentos psiquiátricos utilizados na infância e adolescência, no geral, eles não provocam dependência. Precisam ser acompanhados, a dosagem bem estabelecida e avaliada de tempos em tempos pelo médico, como qualquer outro tratamento, mas não provocam dependência. Sim.
Doutor, quando avaliar, falando agora dos adolescentes, né? Que aquele adolescente pode ser que corra um risco de querer cometer um suicídio. É possível, ter essa noção ali dentro de casa? Sim, Eles demonstram alguns comportamentos? sim. Alterações de comportamento como isolamento, alterações do humor, mudanças marcadas no dia a dia, autolesões. Que é o que o senhor tinha falado, que é muito importante, né? Exatamente. Verificar essas situações. Sim. Qualquer dessas alterações que sinalize alguma preocupação para essa família, os pais precisam acolher, precisam ouvir, tentar entender o que está acontecendo e, ao mesmo tempo, buscar ajuda especializada. Uhum. Agora uma pergunta muito particular. Eu perguntando para o senhor, o que o senhor acha se das internações? Antigamente nós víamos muitas pessoas sendo internadas e tínhamos casos de maus tratos, enfim. Mudou muita coisa, né, doutor? Existem as proteções, eh, pessoas que realmente têm ONGs de proteção, pessoas que têm problemas psiquiátricos, mentais, mudou muita coisa. Mas o senhor, doutor Murilo Nascimento, o que acha das internações? Elas são necessárias em certos casos? Sim, concordo com a internação, concordo inclusive com o passado da psiquiatria, né, que a gente passou por um período de tempos muito difíceis em relação à internação e ao tratamento em si. Acho que é uma grande cicatriz que a gente precisa carregar na nossa história, Verdade. mas que nos últimos anos isso tem mudado de uma forma positiva e a internação ela tem vindo como uma ferramenta muito importante e determinante em alguns casos. Sim, E quando muito bem indicada, ela é é necessária necessário. para proteção, para segurança, para garantia do cuidado e do tratamento daquele paciente. Na Porque, infância e adolescência também é possível que exista essa indicação, mas sim, sempre com muito cuidado, no menor tempo possível. isso é importante, não ficar muito tempo internado. Sim, é muito importante. E a família, eu noto também que às vezes tem um certo medo da internação, até por conta de se sentirem culpados. Então, eu acho que é necessário realmente, quando a pessoa percebe que ali na sua família existe alguém que não consegue ser contido, eu não sei nem se é essa a palavra certa, mas que tem essa necessidade de um supervisionamento de um hospital psiquiátrico, é necessário realmente. Isso eu estou dando a minha opinião, doutor. Porque muitas das vezes a pessoa fica com esse receio. Ai, ele vai ser maltratado, eu não quero internar meu filho, isso é a morte para mim. Mas ela pode estar prejudicando, né? O próprio filho. Até vinha cometer atos, como a gente conversou, de suicídio, né, doutor? Sim, uma das indicações da internação é a proteção tanto para o próprio paciente como para pessoas do seu convívio. Então, a internação ela existe com uma indicação médica, Sim. então não é uma punição, não uma penalidade, Uhum. mas é um processo de cuidado entendendo que naquele momento, É por um necessário. determinado período de tempo, ela vai ser É necessária. necessário. Doutor Murilo, eu tenho muitas dúvidas também quanto às internações que a gente conversou no passado, que existiam tratamentos de choque, amarravam o paciente no sentido de contê-los ali, né? Isso é permitido ou não? Isso não é aceitável. A contenção física e a contenção química e também a eletroconvulsoterapia são procedimentos utilizados e muitas vezes necessários para a proteção e para o cuidado do paciente. E muito bem estabelecidos também. Uhum, Mas eles precisam ter uma indicação para que sejam, de fato, exercidos. uhum. Um paciente que está em um processo de agitação psicomotora muito grave, colocando em risco tanto a sua vida como a de outras Os pessoas, profissionais também, né? os profissionais, a família. Em alguns momentos é necessário e indicado que essa pessoa tenha uma contenção química, uma medicação adequada para tratar aquele comportamento, Contenção química seria uma medicação.
Pode ser um medicamento oral, pode ser um medicamento injetável, mas é um medicamento. Então, em alguns momentos vai ser extremamente indicado que tenha essa contenção química para conter esses sintomas, né, de alteração do comportamento, e também vai ser indicado a contenção mecânica, Sim. que é feita também com segurança, tem todo A mecânica seria amarrar o paciente, seria isso? A gente chama de contenção mesmo, e tem todo um protocolo que a gente precisa seguir. Tem que respeitar. Exatamente. Não é simplesmente pegar o paciente com agressão, colocar ele ali numa maca e... Sim. Não pode fazer isso de maneira alguma. Não pode. E o choque? A eletroconvulsoterapia hoje é um procedimento muito bem estabelecido, que tem protocolos internacionais de muito sucesso. Inclusive, é um dos tratamentos de maior sucesso em relação, É mesmo? sim, a quadros muito graves. Isso não causa algum problema no paciente futuro? Não, na Não tem verdade, nada disso. quando muito bem indicado, é muito benéfico até para resgatar o paciente daquele quadro psicótico, por exemplo, ou então de um episódio depressivo grave com ideação suicida, e a execução do procedimento, né, a realização do procedimento vai fazer com que aquele paciente passe menos tempo em sofrimento, e isso vai ser muito melhor do que esse paciente passar mais tempo em sofrimento, e os prejuízos cognitivos vão ser muito menores se o procedimento for realizado do que se passar mais tempo em sofrimento psíquico. Uhum. Existem hospitais públicos que ainda recebem esses pacientes para internação? Existe, sim. Muitos hospitais associados a universidades e hospitais também independentes, mas no geral hospitais que... O próprio Pinel. Exatamente. O próprio Instituto E tem Pinel. aquele do lado também, doutor, que é O IPUB da UFRJ. O UFRJ, é muito bem falado também, Sim. grandes profissionais. Sim. Em quais casos os pais precisam ser mais rígidos? Talvez eu não falaria exatamente a palavra rigidez, mas o que eu sempre... Uma palavra mais suave, o senhor usaria, né? usaria uma palavra mais suave. E Rigidez era na minha época, né? eu Eu apanhava de cinto, que absurdo. Eu gosto de falar com as famílias de que as condutas elas precisam ser consistentes. Então, a conversa ela precisa existir afeto, precisa existir acolhimento, mas também precisa existir limite. E as regras precisam estar claras, as condutas que a família vai dar precisam estar consistentes com o que é passado, com o que é realizado. E aí, dependendo da alteração que for, a alteração do comportamento, ou a alteração que aquela criança ou adolescente apresente, ele seja acolhido e levado para um acompanhamento ideal e Sim. adequado. As punições, o senhor acha que são viáveis? Mas eu digo aquelas, não punições físicas. As punições tipo, o seu filho adora videogame, mas se ele não estiver te respeitando dentro de casa, você vai dizer para ele que ele vai ficar uma semana sem ter aquele acesso ao videogame. Você acha que isso é uma boa forma dos pais educarem seus filhos? Cortar algo que eles gostem muito? Um celular, um videogame, ou sair para jogar bola com um amiguinho? É muito individual, o processo é muito individual, porque o que pode ser muito importante para uma criança pode não ser para outra. Então, entendendo a realidade daquela criança, sim, é preciso colocar limite, é preciso estabelecer regra, é preciso fazer acordos claros e, às vezes, não ter acesso a determinadas coisas pode ser um desses acordos e um desses limites. Uma boa forma. Uma boa forma de fazer com que a educação ela seja efetiva. Você acha que é fácil negociar com criança? É mais fácil negociar com adolescente, seja sincero. Olha, as O duas menos fases, difícil. as duas fases são muito São, desafiadoras. Mas, assim, se o senhor pudesse escolher uma. Eu acho que na infância É... é mais fácil. Pensei que você ia falar que era mais difícil. Não, é mais fácil. A adolescência é bem mais complicada. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto. Esquizofrenia. O que vinha a ser esquizofrenia? A esquizofrenia é um transtorno mental que traz alterações na percepção do paciente em relação à realidade.
Também tem alterações do comportamento, mas, no geral, é uma quebra que esse paciente faz com a realidade. Tem alguma coisa a ver com a palavra esquisito? Porque é esquizofrenia. Não, talvez por uma coincidência do português, né? Sim, não. Mas não. Tem alterações na esquizofrenia, tem alterações do comportamento, tem alterações da percepção e do entendimento da realidade, mas com um bom tratamento e uma boa abordagem terapêutica, esse paciente não vai se tornar ao longo da vida esquisito. Sim. Nós vemos mais casos de esquizofrenia que aparecem quanto crianças, adolescentes ou na fase adulta? É possível ter o diagnóstico de esquizofrenia na infância, apesar de raro, mas epidemiologicamente a esquizofrenia ela é diagnosticada no final da adolescência e no início da vida adulta. Então, mais comumente, o diagnóstico é dado por volta dos 17 aos 21 anos, mais ou menos. Realmente eu noto isso, que na adolescência, é, eu acho que as famílias começam a perceber e tem o diagnóstico da esquizofrenia. O senhor sabe associar isso a alguma coisa? O porquê que na fase da adolescência, né, acontece isso? Não tem uma explicação específica para isso, é mais um dado epidemiológico do processo do desenvolvimento mesmo da história natural da doença. E comumente os casos se abrem mais nessa fase, nessa faixa etária. Sim. E quais são os primeiros sintomas? Isolamento, alteração do comportamento, pode existir alguma persecutoriedade, ou então a persecutoriedade em si, sofrimento mental. Acho que, no geral, os primeiros sintomas são esses. Uhum. Doutor, quanto mais cedo o tratamento começar, maiores são as chances para. E é possível uma cura também, além dessa pergunta, né? Da esquizofrenia, não sei se é possível. Não, a esquizofrenia não tem cura, mas tem um tratamento eficaz. E o tratamento, quanto mais precoce for, melhor. Vai ter uma resposta melhor ao tratamento, vai ter maior possibilidade da pessoa chegar ao seu nível o seu nível máximo de desenvolvimento. E para controlar a doença seria com medicamentos também. Sim. E é possível controlar e a pessoa não ter mais crise alguma? Tipo, a pessoa teve uma crise na vida, na adolescência, pode ser que ela nunca mais desencadeie uma crise? É possível que não tenha crises, é raro que não tenha crises, mas é possível. Só que com o tratamento adequado, com o uso de medicamento, com as abordagens terapêuticas que são estabelecidas, o tratamento ele é muito eficaz. Dá certo? Dá certo. E falando sobre as drogas, é possível alguém que tenha o costume de usar drogas ter um diagnóstico de esquizofrenia? É possível a droga desencadear quadros psicóticos. Não especificamente a esquizofrenia em si, mas quadros psicóticos até muito semelhantes ao quadro da esquizofrenia, porém desencadeado pelo uso de substâncias. A pessoa nasce esquizofrênica? A esquizofrenia é um dos transtornos do neurodesenvolvimento, mas ela só abre o quadro por volta dos 17 anos. E possa ser que algumas pessoas não desenvolvam a doença. É mesmo, pode ser que a vida inteira ela nunca tenha crise nenhuma, Sim, levar uma vida normal. e acabe dependendo do que ela se expor de intercorrências ao longo da vida, ela acabe se protegendo psiquicamente e não desenvolva, não abra o quadro de esquizofrenia e não seja esquizofrênico. Sim. Tem algum estudo, atualmente, assim, para cura da esquizofrenia, das doenças mentais? Alguma chance, né, que as famílias possam, assim, se agarrar, de repente? Tem alguma chance? Os tratamentos estão cada vez mais eficazes, mas na saúde mental, na psiquiatria, a maioria dos transtornos não tem cura, de fato, mas o que a gente faz é tratar os sintomas de uma forma cuidadosa, com
a ideia de se ter o melhor medicamento possível, com as melhores orientações, com acolhimento, com cuidado, para que seja confortável. Sim. E o que o senhor tem a dizer sobre os remédios genéricos em relação às doenças mentais? Os medicamentos genéricos são muito bons, muito eficazes. De uma forma geral, são medicamentos que são muito bem prescritos e que, para uma grande parcela da população, é um instrumento que vai ser utilizado e que a gente tem ali como um aliado, né, nesse processo de tratamento. Geralmente são medicamentos muito caros? No geral, os medicamentos psiquiátricos têm um custo elevado. E os genéricos vêm com essa ideia de baratear de uma forma geral, né, o uso da medicação, tornar mais acessível. E eu particularmente acredito muito nisso, de que quando é, é, é necessário utilizar, mas não se tem condições para isso, a gente precisa usar todos os instrumentos possíveis para que o tratamento aconteça. Sim. Doutor, eu gostaria de presenteá-lo. Não sei se o senhor viu essa caneca. Na Vibe com Karina, né? Nós temos um apoiador, que é o Vladimir, que faz essas canecas, Ah, camisas, é um rapaz muito talentoso. É @filhoprint, né? E vai estar aí, a produção vai colocar aí para vocês. E ele nos apoia aqui no nosso programa e faz essa gentileza, esse mimo com os nossos convidados. Então, é do senhor muito essa caneca. obrigado, muito Espero obrigado, que cara. usufrua muito. Tome seu cafezinho, seu chazinho. Gosta de Irei café? sim. Não gosto muito de café, É? mas gosto de chocolate quente, Ah, de que chá. maravilha! Olha, eu Vou achava que usar. fazia mal o chocolate quente. Vou tomar também. Então é um mimo, tá? Desse rapaz maravilhoso, Vladimir. Muito obrigado. Doutor, então vamos pro bate-bola, né? Para a Vamos. gente finalizar, o que é uma pena, tá? Eu adorei aqui a sua presença. Infância, Um período muito importante para o desenvolvimento cerebral. adolescência, Um período de transformação e de oportunidade. saúde mental, Uma tão importante quanto a saúde física e que precisa ser cuidada e avaliada o mais precocemente possível. autismo, Eu acho que é uma diferença, uma forma diferente de estar no mundo. boa, gostei. Esquizofrenia, É um processo complexo, mas que precisa de muita atenção, cuidado, acolhimento e também de psicoeducação. depressão, Também um processo complexo que precisa de muito acolhimento, de escuta, de muito trabalho especializado e afeto. síndrome do pânico, Síndrome do pânico também um processo complexo que, como o adoecimento mental de uma forma geral, precisa de acolhimento, de entendimento, de muito afeto nesse processo de tratamento. todos, pelo que eu estou vendo, precisam de acolhimento, né? Sim, Estou notando que o senhor está falando isso, amor, né? Move o mundo, né? As pessoas, cura, né, doutor? exatamente. Desculpa eu atrapalhar seu bate-bola, que eu tinha que entrar nessa deixa. Ansiedade. Ansiedade também. Eu acho que o mundo todo está vivendo um processo muito ansioso e ansiogênico e que a gente precisa tentar encaixar e colocar a ansiedade natural no seu espaço, mudando o estilo de vida e conseguindo reformular a ideia da ansiedade para evitar que se chegue a um transtorno. Sim. Qual o seu maior sonho? Que a saúde mental seja tratada e avaliada desde precocemente para que todos possam ter acesso a um bom desenvolvimento. Deus. Acho que é um grande aliado na saúde mental, na vida, na, no processo de desenvolvimento. Doutor, muito obrigada. Eu estou muito feliz de recebê-la aqui, tá? Queria que o senhor falasse agora as considerações finais, quer mandar um recado? Pode falar à vontade.
Também estou grato pelo convite, muito feliz e honrado em estar aqui. E eu acho que, em consideração final, a gente falou muito sobre as famílias, sobre a infância, sobre a adolescência. E o recado que eu posso deixar é de que as famílias sejam mais acolhedoras, no sentido de entender o sofrimento das crianças, dos adolescentes, e entender que o acolhimento não é aceitar qualquer comportamento. Tornar aquilo aceitável pode ser um problema muito maior do que não buscar ajuda. Então, busque ajuda, tente fazer com que a sua criança, o seu adolescente, cresça, na verdade, cresça em um ambiente acolhedor, de rotina, com afeto e cuidado. Parabéns pelo seu profissionalismo, a sua educação, o seu amor com seus pacientes. Não mude nunca, nunca, eu sei que isso não vai acontecer. E Deus com certeza está olhando muito pelo senhor. Muito Muito obrigada obrigado. por tudo. E o gritinho de guerra aqui, ó, finalzinho. Uhul! Obrigada, doutor. Gente, Obrigado. eu termino por aqui. É uma pena, como sempre, né? Eu sempre fico com muita saudade de vocês. Mas se Deus quiser, logo, logo eu estarei de volta. Um grande beijo. Fui!